Olá, veja o que temos para você na edição de hoje do Espaço Unisanta. Foi o mar que me escolheu para fazer alguma coisa, assim. Meu elemento é o mar, meu elemento é a água e eu não posso sair disso. Eu não viveria bem no mato, até conseguiria passar um tempinho, né? Mas eu não me sinto bem, não sei lidar muito bem com essa ferramenta do mato, mas com o mar eu me sinto muito bem. É daí que eu consegui entender por que eu estava tanto tempo no esporte. Como eu ia fazer para as pessoas sentirem essa emoção, essa sensação de surfar e por que ela faz tão bem, né? O oceano é uma coisa maravilhosa, nós somos santistas, somos de uma ilha, só o fato de caminhar na praia já é bom, né? Imagina deslizar nas ondas, né? Foi a melhor maneira que eu encontrei de me tornar um ser humano melhor, tá? Ou seja, com aquilo que eu sou apaixonado e transferir o meu amor para as pessoas. Então o surf, eu acho que ele me escolheu, sabe? Ele me escolheu e eu, graças a Deus, fui para esse esporte. A minha história do surf vem muito lá atrás, lá de 68. Eu sempre morei perto da praia, na Pompeia, e meu primo pegava onda, Fausto, e eu começava a afilar as pranchas logo cedo. Eu participei no meu primeiro campeonato, escondido da minha mãe, nós fomos para o Guarujá e ganhei. Em 72, a primeira passagem para o Peru, uma prancha de surf. E eu voltei para casa e falei, mamãe, ganhei o campeonato. Eu falei assim, você está brincando? Que campeonato? Não, foi. Meus amigos fizeram inscrição. Aí eu acho que a gente ficou um pouquinho mais, né? Com autoestima valorizada e a gente era convidado para a festa. Achei que eu gostei disso. E aí já em 73 já fui para o Campeonato Brasileiro, eu peguei um 5º lugar. A partir daí eu não parei mais de competir e sempre fui apaixonado pelo mar, né? Eu fiz parte do circuito mundial, na época que chamava IPS, International Professional Surf, que foi o primeiro circuito mundial realizado. Na época era uma época muito difícil de se conseguir viajar, nós não tínhamos dinheiro, né? O surf não era organizado como esporte, então era muito difícil. Eu lembro que a minha batalha para ir para o circuito mundial foi muito grande e eu saí aqui de Santos para, na época era a CND, Confederação Nacional de Esportes. No Rio de Janeiro, você tinha que pagar um imposto compulsório para sair do Brasil. E eu fui lá para pedir isenção para poder participar do circuito mundial. E o que eu escutei foi uma coisa bastante ruim, que foi assim, olha, esse não é um esporte, não existe esporte surf. Batalhei pra caramba para conseguir pagar esse imposto e fui, porque fui convidado para alguns campeonatos no Havaí e acabei ficando por lá quase um ano. Fiquei 3 anos no Havaí. Depois fui para a Europa, fiquei mais 9 meses em Canárias. Hoje é um pico de surf, antigamente ninguém conhecia. E eu participei do circuito naquela época, assim, em algumas coisas pontuais. Eu fiquei entre os 30 melhores naquela época. Inclusive fui chamado em 2005 para participar junto com alguns amigos e também campeão mundial, que foi Peter Town em Maresias, para reunir aquela galera que fazia parte do circuito. E tive a chance de ganhar o campeonato junto com o meu mestre Mudinho e tal. Então assim, eu fiz parte de uma galera assim que lutou muito para hoje ter o que tem hoje, o WQS, né, o WCT e tal. As alunas da oficina de dança do Colégio Santa Cecília fizeram uma apresentação para marcar o fim de mais um ano de aprendizado. Momento especial, cheio de alegria e graciosidade. Antes de começar a apresentação, nada de concentração ou silêncio. As meninas aguardavam ansiosas a chegada dos pais e amigos. 70 alunas se dividiram para realizar 8 coreografias. Cada semestre a gente monta uma coreografia nova, tal. Então faz 6 meses que elas estão ensaiando, então já estão preparadas para se apresentar. Ao pisarem na quadra, o nervosismo deu lugar a muita diversão. Ao som de Justin Bieber e Isa TKM, as alunas dançaram muito jazz, lamba aeróbica e dança de rua. As pequenas, que têm 7 e 8 anos, fizeram 3 apresentações. As de 9 e 10 mostraram 4 coreografias diferentes. A gente faz uma pesquisa do que elas mais gostam
e aí a gente coloca essas músicas, né? E a coreografia é referente a cada dança, a cada música. Então cada música tem um desenho diferente. Muitos flashes e imagens para registrar o momento. Pais e avós corujas orgulhosos acompanharam cada detalhe. E foi difícil não se emocionar. Eu sou suspeita, lindíssimos, uma coreografia boa, bem ensaiado, tá tudo de parabéns. Ela dançou direitinho, né? Ficou muito bonita. Mãe coruja! As irmãs gêmeas Natália e Letícia já participaram da oficina de dança em 2009 e esse ano tiveram mais motivos para se orgulhar. As duas estavam nervosas, uma porque ia fazer uma parte solo, outra ia dançar com joelheira e tudo, então ela adorou. Foi muito legal. A gente sempre faz, todo ano a gente apresenta. Foi legal, fiquei muito nervosa, mas foi legal. Achei linda, né? Maravilhosa. Tenho duas filhas que dançam aí, eu achei muito bom. Elas ficam até felizes, um apoio, elas ficam muito felizes quando vê a gente aqui, os dois. Ver elas gostarem do que elas estão fazendo, mostrar o meu trabalho também um pouquinho que eu sei, né? Foi bem gratificante mesmo. Era a época de ouro do rádio, o futebol, o esporte das massas. Foi nesse cenário que um gaúcho de São Borja começou a despontar na história política do país. Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo governou o Brasil. Chegou ao poder liderando a Revolução de 30, apoiado pelas oligarquias. Tomou posse num governo provisório e, em 1932, enfrentou paulistas que lutaram por uma nova Constituição. As leis consolidaram Getúlio no poder. Ele combateu com mão de ferro a oposição comunista. Fechou o Congresso Nacional, extinguiu partidos. Economicamente, promoveu o crescimento da indústria nacional. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a derrota dos regimes fascistas, a ditadura Vargas ficou abalada. O presidente acabou deposto por generais que compunham o governo. 5 anos se passaram e ele voltou ao poder pela vontade do povo, que o elegeu com quase 4 milhões de votos. O segundo período da era Vargas foi marcado por forte nacionalismo, com a criação da Petrobras e a campanha do Petróleo é Nosso. Também foram implantadas leis trabalhistas e de apelo social. Mas a política populista não impediu que o governo sofresse forte oposição no Congresso. Fatos dramáticos se sucederam. No início de agosto de 54, houve o atentado na Rua Toneleiros, em Copacabana, contra o maior adversário de Getúlio, o jornalista Carlos Lacerda. O major Rubem Vaz morreu na emboscada. O assassinato foi atribuído à guarda pessoal de Vargas, que agia nos porões do poder. O presidente estava totalmente acuado. Na tensa madrugada de 24 de agosto, pressionado pelas Forças Armadas para renunciar, Vargas se recolheu. Escreveu uma carta-testamento e deu fim à própria vida. O primeiro contrato de surf que se tinha no Brasil, o meu pelo menos, que é aqui do estado de São Paulo, eixo Rio, São Paulo Sul, veio do motociclismo. Então a gente só pegou aquele contrato de motociclismo e copiou como é que o surfista vai ganhar dinheiro. Então eu fui o primeiro profissional do estado de São Paulo, primeiro com um contrato, falei assim, olha, você tem que cumprir isso aqui, você vai ter que ser campeão brasileiro. Eu fui atrás do meu sonho e fui campeão brasileiro em 79 com uma lojinha daqui de São Paulo, chamava Demi, e da Luau de São Paulo. E aí consegui o título e tal, fui para o Havaí e tal, aquela coisa. E começou aí a brincadeira de ser profissional. Hoje, um profissional que tem um talento, um dom, como o Mineirinho, por exemplo, pode falar que em pouco tempo de atividade ele consegue ter um sustento
bem legal. Antigamente o que a gente ganhava era uma passagem, né, pouco dinheiro e tal, mas hoje você já consegue ter um profissional de um nível bom, entendeu? O surf nasceu aqui, né, com o pioneirismo do Osmar Gonçalves, Joaffer, Silvio Malzone, os irmãos Richer. Enfim, a gente também não sabia que isso era daqui, esse pioneirismo, que a cidade tem essa coisa do pioneirismo e tal. E em 1938 eles fizeram aqui, através de uma revista americana, a Popular Mechanics, eles fizeram uma cópia de um projeto de prancha. E a primeira prancha no Brasil foi feita aqui. Então não foram eles, mas foi um carpinteiro naval chamado Júlio Pulso que fez. E a gente também tem a honra de ter a primeira prancha aqui. Então a gente seguiu essa tradição, né? Foi indo atrás. Eu sou da 4ª geração. Eu achava que era da 2ª. Depois me passaram para a 3ª. Agora eu já sou da 4ª geração de surf. Né? O surf se tornou popular nos anos 60 no Rio de Janeiro. Nasceu no Arpoador, assim como o berço do surf mundial foi no Waikiki. Mas também não foi lá que nasceu o surf. Foram outros países que tornaram o primeiro deslize. Mas na história, quando houve uma bastante investida em cima de levantar documentos, quando ia se tornar público que o surf começou no Brasil, no Arpoador, antes de começar no Arpoador, então o Osmar falou assim, puxa, estou eu aqui em 1938, então isso está documentado, não é uma brincadeira e não é uma ficção, é verdade. Então a gente começou aqui em Santos em 1938, através da família de Osmar Gonçalves e dos seus amigos. E eles surfaram até 1947. Para você ter uma ideia, Osmar Gonçalves fez parte de uma campanha nesses navios que faziam frota para a Europa, como garoto propaganda deslizando nas ondas, com a prancha que foi feita aqui. E nós só temos um relato que em 1945 o primeiro homem surfou lá no Rio de Janeiro, que foi o Carlos Vital, lá em Copacabana. E provavelmente, eu vou te falar assim, provavelmente deve ter sido influência de Osmar. Porque nós temos um grande porto, as pessoas vinham para cá, iam para lá e tal. E a gente tem essa história montada numa exposição que já foi feita alguns anos atrás pela família Osmar. A família Osmar Gonçalves Santista, que agora mora em Campinas, Dona Cid, tem tudo isso montado. A entrevista continua amanhã, não perca! É isso por hoje, mas a gente se vê no próximo programa. Tchau!